É isso aí, galera. Boa noite. Estamos aqui em mais um Pode Crer Podcast, o seu podcast da lição jovem. E hoje nós temos aqui um convidado especial, Jonatas Tavares. Jonatas Tavares, com essa voz de locutor. Sentiu a pressão aí? Jonatas Tavares. Não sou locutor, não. Tem que engrossar a voz aqui também para falar. É isso aí. E hoje a gente vai discutir a lição 5. Lição 5, Batalha das Alianças. É isso aí. A Batalha das Alianças. Existe uma batalha entre as alianças? E pra gente começar, como de costume, vamos chamar o nosso convidado para fazer a oração pra gente. Vamos lá. Beleza? Vamos orar. Edu Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Obrigado por estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Que ela fale mais uma vez ao nosso coração. Que a cada dia aceitemos o relacionamento, a aliança que o Senhor nos propõe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Cara, essa lição a gente estava discutindo aqui antes e existe algumas reclamações, né? Que essa lição basicamente sempre fala a mesma coisa. Aliança, está escrito na capa e a gente vai ler todo dia a mesma palavra. Aliança, 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 aliança. Mas uma coisa demais. Basicamente ela fala de aliança, isso aí, valeu, falou, até o próximo podcast. Mas cara, eu queria comentar que, como a gente tem esquecido das outras vezes, essa tirinha, eu gostei muito dessa tirinha aqui, que tem um carinho gritando aqui. O que é a tirinha? Tem na lição dos jovens, você que não acompanha e está ouvindo o podcast, tem um carinha desenhado aqui, gritando: a lei de Moisés foi cancelada na cruz, e o povo cancela, cancela, cancela. Aí ele para e pensa, peraí, não podemos cancelar a antiga aliança e viver só com uma nova aliança. Ambas têm o mesmo DNA. E o engraçado é o seguinte, eu acho que quando fizeram essa tirinha não pensaram, não conseguiram imaginar, mas profetizaram essa questão do cancelamento, né? A cultura do cancelamento chegou na lição. Já tinha, não? Não, eu acho que isso começou com aquele programa horrível que o pessoal desocupado gosta de assistir. Não vou falar o nome, mas é um que passa... Fazer um merchan, né? Mas não vale a pena nem citar, mas veio basicamente de lá, né? E hoje em dia esse negócio está bem em voga, né? Essa questão da cultura do cancelamento. Então resolveram cancelar a aliança da lei de Moisés. E aí? O que vocês me dizem disso? Essa é uma ideia interessante, né? De que há essa separação, né, do Antigo Testamento e o Novo Testamento. E aí quando você olha, na verdade, a nova aliança, ela não surge no Novo Testamento. Ela surge ali em Jeremias 31, né? Surge no próprio Antigo Testamento. A nova aliança. Sim, é isso que a gente tem chamado de nova aliança, né? Porque até a tirinha fala, mesmo DNA, a mesma coisa, né? Sim. A aliança renovada, a aliança renovada de Deus para nós. E tem uma outra ideia também, né? Que nova, em grego, é kainos, né? Então, não é uma ideia de novo do zero. É uma ideia de renovado. Então, a própria palavra já mostra que é uma continuidade, não uma dicotomia, uma separação entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Tá vendo? Extremamente enriquecedor os nossos convidados que trazemos aqui, viu? Com certeza. Essa eu ainda não tinha tido essa visão da definição do grego. Legal. Porque a gente aqui sempre apresentou na mesa realmente o conceito do que a gente vê do português, né? Exatamente. Quando chamou nova aliança, falou, não, mas espera aí, não é nova porque, na verdade, ela foi um renovo, é a mesma aliança. Mas a gente chamou de nova, entre aspas, para poder ter essa separaçãozinha. Mas agora abrandou ainda mais essa definição e cai por terra aquela questão velha que a gente tem aqui no fundo do baú, né, que é justamente cancela a lei de Moisés, que seria a antiga aliança, entre aspas. Né? Sabe o que eu pensei quando eu vi essa tirinha? Eu me imaginei na figura desse personagem aqui. Eu diria o seguinte para essa pessoa, eu falei, ok, você quer cancelar a antiga aliança? Então pode cancelar. Você quer viver sobre a nova aliança? Então vive sobre a nova aliança. Mas aí você vai ter que estudar para saber o que é a nova aliança. E aí você vai entender que ela é basicamente a antiga que você cancelou. Então, se você quer viver sobre a nova aliança, tudo de bom para você. Você pode viver. É que no final das contas existe apenas uma aliança. Isso. A aliança eterna. Né? Ninguém foi salvo pela lei, salvo pela graça. Né? Desde o início, de Gênesis, a ideia de graça aparece em Gênesis. Então, basicamente isso. Essa é uma ideia que eu queria tocar. Que é tipo assim... É muito interessante quando a gente traz os convidados aqui, porque cada um tem uma visão que é particular, própria, e aí a gente vai juntando tudo e se torna muito enriquecedor, como o Leandro falou aqui.
Na sua visão aí, como é que você articula essa questão da aliança desde o Gênesis, né? A primeira aliança que foi estabelecida ali, a forma como essa aliança passa por Abraão, Davi e tal. Assim, não precisa defender uma tese de doutorado também, né? Mas, não precisa escrever um livro. Porque eu sei que esse assunto ele exige assim, uma reflexão de maior fôlego. Mas só para a gente saber um pouquinho como é que funciona a sua visão sobre isso. É um assunto muito interessante. Particularmente, eu gosto bastante desse assunto, né? E tem um livro muito interessante, fica até como recomendação. Opa, vou anotar aqui agora. O nome dele é O Cristo dos Pactos, de Palmer Robertson, onde ele apresenta uma definição, estou parafraseando o que ele diz, né, de que a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado por Deus. Né? Ou seja, tem um caráter de morte. Então, quando se faz uma aliança, normalmente nas culturas ali orientais, as partes envolventes passavam entre os animais mortos. Né? Eram colocados os animais mortos, né, na fila, e as pessoas que estão fazendo a aliança passavam no meio, dizendo o seguinte: aquele que quebrar a aliança, ele literalmente vai ser cortado. Então, no texto bíblico tem essa expressão, karat berit, ou seja, cortar uma aliança, transmitindo um pouco dessa ideia da morte. Né? Então, aquele texto, assim, o salário do pecado é a morte, um texto que tem tudo a ver com a aliança. Né? E a segunda parte dessa definição, quem administra a aliança é Deus. Né? Ou seja, não é o ser humano que escolhe os termos, que escolhe as leis. Você tem uma escolha? Tem. Qual que é a sua escolha? Qual que é o seu papel na aliança? Entrar na aliança ou não. Né? Aceitar a aliança ou não. Viver sob ela ou não. Né? Ou morrer. Então, essa definição ela perpassa todo o texto bíblico, desde Gênesis, né, onde a primeira aliança com Adão e Eva, por mais que não tenha a palavra aliança, ali a gente pode perceber uma aliança. Depois com Noé, e na verdade o termo ali usado é levantar uma aliança. Até alguns defendem que é a primeira aliança com Noé e tal, mas a partir desse verbo, que literalmente é levantar, né, a ideia de que é usado quando alguém está deitado, né? Você levanta, então a aliança tinha sido quebrada, ela está deitada. Isso, renova, agora coloca ela em voga novamente. Sim, colocar em pé. Isso. E Abraão, agora a aliança tem um outro caráter, né? Porque com Noé é uma aliança universal, com Abraão tem um caráter mais peculiar, mas é claro, para abençoar todas as famílias da terra. Davi também, o povo de Israel, e aí chega na nova aliança, Jeremias 31, né? Uau, então é um tema que aparece de Gênesis até Apocalipse. Ele fez um resumo, agora sim a gente pode orar e ir embora. Não vou falar mais nada, porque eu falei demais também. Pronto, e outra. Ele resumiu o trimestre inteiro, viu? De jovens e adultos. Né? Resolveu a questão da aliança, beleza, tchau, obrigado. Cara, você me fez pensar. É um fio condutor toda a Bíblia. Né? Aparece em Apocalipse a forma da aliança, ali em Apocalipse 21, né? O Deus vai ser o Deus deles, né? E eles serão o povo deles, tal, né? Que é a mesma coisa que aparece em Hebreus, não é isso? Sim. Hebreus 8, se não me engano. E ao longo do texto bíblico tem até um jogo, só para finalizar, né? Senão eu vou ficar falando demais. Em Osés, por exemplo, tem um jogo de palavras, né? Onde um dos filhos de Osés se chama Lo-Ami, né? Ou seja, não meu povo. Então a forma da aliança é: vocês são meu povo, só que vocês quebraram a aliança, agora vocês não são mais o povo. Tem esse jogo de palavras. Cara, nossa, legal. cara. É um tema interessante. Cara, me fez pensar aqui no seguinte. Vou sair rico de conhecimento aqui hoje. Não, me fez pensar aqui no seguinte. Eu geralmente tenho o costume aqui de colocar os convidados na mira da verdade. Acho que agora ele tá te colocando na mira da verdade. Ele na parede hoje. Porque é o seguinte, porque você me falando aí, uau, me fez pensar aqui num monte de coisas. Primeira coisa que eu pensei é o seguinte: esse verbo levantar, será, né? Não sei. Será que ele é o mesmo daquele verbo que Jesus usa para ressuscitar as pessoas? Ou para curar os paralíticos? Tipo, levanta e anda. Porque, veja, se for... Entendi. Não sei. Porque se for, faz todo sentido. Tipo assim, você dizer que a aliança, ela é a mesma. Por quê? Porque Deus está levantando ela está ali deitada, vamos pensar assim, talvez morta, né? Não por culpa de Deus. Assim, aí quando você ressuscita, porque, por exemplo, quando Jesus Cristo vai nos ressuscitar para uma nova natureza celestial, é dialético você pensar isso. Por quê? Porque nós vamos ser os mesmos, ao mesmo tempo vamos ser diferentes. É a mesma coisa, só que diferente. Será que é a mesma coisa? Então, não é exatamente o mesmo verbo, porque esse contexto que eu coloquei é de Noé, né? Em hebraico, sim, né? Okay. Então, são verbos diferentes, mas a aplicação deixa de ser interessante, né? Uma ideia interessante. Legal. O paralelismo. Paralelo legal. Cara, aqui na parte de segunda-feira,
tem um contexto que, digamos assim, o que a gente mais fala no meio cristão, sobre a dualidade da carne com a questão do espírito. E a gente falou, inclusive, semana passada, a Camila abordou sobre a questão do pré-lapsarianismo, pós-lapsarianismo, que Jesus veio, tornou-se homem, mas ele era santo e não pecou, porque ele era como a natureza igual de Adão antes do pecado e tal, e tal, e tal. Beleza. Só isso aí também já dá uma tese de doutorado aí na parte teológica, né? É verdade. Mas uma coisa que é interessante, algo que eu fiquei pensando muito, é que nós, como seres humanos, apesar de tentarmos, né, com todas as nossas forças, seguir todo o contexto da lei, mais uma vez, né, estar sob a aliança, nós somos totalmente incapazes disso. Por conta dessa nossa natureza e predisposição de estar em rebeldia contra Deus. São essas palavras que a lição traz. E eu fiquei pensando em mim, né? Falei, poxa, às vezes eu acordo de manhã e o primeiro pensamento que eu tenho é, não, eu tenho que ajoelhar, orar, pedir pelo meu dia. Mas o segundo não vou perder tempo com isso não, vou vazar, seguir a minha vida, porque eu estou atrasado. Aí depois vem o outro, né? Fala, não, o que é isso? Você vai sair e sem a proteção de Deus. Eu lembro da minha mãe que falava, não, você vai sair sem orar primeiro. É igual aquele desenho que tem um anjinho e o capetinho do lado, falando em cada ouvido. Desse jeito. E eu me identifiquei. Esse é o conceito grego, inclusive, né? De você ter ali aquela dualidade. Por isso que tem os dois, o anjinho e o capetinho ali. Mas, na verdade, a nossa natureza primária, ela é o mal. A gente tenta seguir o bem, né? Esse é o ponto principal. E... ontem eu li um conto interessante, conto do Machado de Assis. É um conto bem pequeno, e no início lá ele fala que são os 3 capítulos que faltaram em Gênesis. E o título do conto é Na Arca. É muito interessante você ler o conto e até parece estar lendo a Bíblia, né? A linguagem é bem bíblica. E nesse conto ele vai, basicamente, de maneira resumida, né? Para não dar muito spoiler também, para quem quiser ler, ele pode ler tranquilo. Né? Fica a dica. Mas, fica a dica. Machado de Assis é muito interessante. Onde ele basicamente conta a briga entre os 2 irmãos, Sem e Jafé, dentro da arca, pela terra que eles ainda vão... Não sabe nem como que vai ser, né? Que a água nem baixou ainda. Brigam mesmo, né? Exatamente. E brigam de sair humano. sangue, né, Nossa, e tal. sair mesmo no braço. E o Machado de Assis narra essa briga bem interessante. Então, mostra um pouco disso, daquilo que é a natureza humana, né? O ser humano, na verdade, é mau, né? E claro, aí, indo para o contexto bíblico, né? Noé, ao sair da arca, né? Ele coloca ali um altar para Deus e Deus cheira o odor, o incenso, né? do altar, e ele fala assim... o coração do homem é mau, né? Por isso que eu não vou... é bem irônico mesmo. Né? Realmente. É mau. Cara, essa raça humana aí tá tipo assim, existem várias visões sobre isso, né? Por exemplo, você tem mais propriedade para falar disso do que eu, mas existem várias visões no seguinte sentido. Ao mesmo tempo em que a gente tem uma natureza que é má, que é ruim, Deus coloca dentro da gente uma certa, eu vou usar essa palavra, mas talvez não seja o termo mais correto, uma certa lembrança da eternidade, que é quando ele escreve nos nossos corações, quando ele, como a gente já viu aqui essa questão da aliança, né, Deus falando o seguinte, que ele vai escrever as leis nos nossos corações, né? Então, aí fica a pergunta, né? Se a gente é naturalmente mal, como que a gente pode acreditar também que, por exemplo, desde a crença de que a maioria dos cristãos tem, que todo mundo sabe em qualquer civilização que matar é errado, por exemplo. Sim, isso é interessante. Porque isso é um debate, isso é uma discussão muito interessante, né, que está inserida dentro dessa discussão entre o conflito entre a carne e o espírito, porque eu até já falei isso aqui alguma oportunidade antes. Saber se o homem é mau ou se ele é bom por natureza é uma dúvida. Uma incógnita, né? Uma incógnita que ali no século XVIII, mais especificamente, mexeu com a cabeça de várias pessoas. Só para citar alguns. Rousseau, Locke, o próprio Voltaire, Thomas Hobbes, né?
Rousseau, por exemplo, ele tem aquela famosa frase, que é a mais acreditada. Não, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Ele é mais profundo do que isso, né, gente? Mas, assim, é o que ficou mais característico. Aí vem o Hobbes e diz o seguinte, não, o homem, na verdade, é o lobo do próprio homem. Quer dizer que no estado de natureza, ele é mau. Então, ele precisa ali da sociedade para fazer essa maldade. E aí, o que acontece? Fica esse negócio, né? Como é que funciona isso, será? Será que a gente... A minha explicação, o meu argumento para isso é o seguinte: a gente é mal por natureza com N minúsculo. Porque com N maiúsculo, nós somos criados perfeitos para a eternidade. Então a gente tem sempre Mas a gente é corrompido. Partindo pro lado corrompido. da natureza carnal, né? Isso. Do N minúsculo que você Aí quer. eu quero complementar. Concordo. Eu quero complementar. Eu diria que a gente é com N maiúsculo. Com N maiúsculo, Isso, mal. mal. Totalmente Legal. mal. Porque a Bíblia, ela fala claramente para nós que quem nos convence do pecado Isso é o verdade. Espírito Santo. Então, em nós, se nós não tivéssemos o Espírito Santo, e a gente ainda, inclusive, estudando Apocalipse mais à frente, a gente vai saber que quando o Espírito de Deus se retirar da terra, coisas hediondas irão Horrorosas. acontecer. Isso é verdade. Então, significa o quê? Que esse sentimento em nós de justiça, de moral, digamos assim, né? No contexto cristão. Não que a moral é o produto do meio social, mas aquela lei intrínseca, né? Que Deus escreve que no Deus coração. escreve isso, que a gente saber que matar é pecado, que roubar e tal. Ela não é natural de nós, ela é realmente do Espírito Santo. Ela é puramente espiritual mesmo. Puramente espiritual e dada pelo Espírito Santo de Deus a nós, seres humanos. Porque se fosse só nós, sem o Espírito Santo, cara, eu acho que não tem limite para a maldade do ser humano. Essa semana, inclusive, não faz parte do contexto da lição, mas eu estava vendo um documentário do que aconteceu daquele episódio horrível e da Segunda Guerra Mundial, né? Daquele Sim. país lá que dizia que tinha maior superioridade racial, que matava os judeus, eu não vou também citar nomes, e do partido, e vendo a explicação da personalidade daquelas pessoas e a justificativa que elas davam para fazer esses crimes hediondos. E na cabeça delas, elas estavam fazendo certo. O certo. É Era isso moralmente aceitável. É elas tinham isso que eu objetivo. fico pensando, cara. Então, isso parte de um ponto que a gente estava discutindo muito em questões sociais e políticas aqui no Brasil, inclusive, né? A moral, ela é o quê? Ela é o produto do meio, ela é intrínseca ao ser humano. De onde que ela vem? Né? Isso eu acho que é uma discussão eterna do direito, né? O direito fundamental lá, que está no coração e tal, aquela coisa. Mas, enfim, o que a gente discutia? No contexto social, se todo mundo aprovar, por exemplo, matar, igual aconteceu em algumas eras. Não, matar, escravizar. Né? Que a gente sabe que é um contexto de pecado, mas até no meio cristão já houve contexto de escravidão. Né? Cristãos compravam escravos e vendiam escravos. Sim. Então, como que ele, em sã consciência, justificava isso? Justamente esse é um dos pontos que a gente leva em consideração que o ser humano, por si só, realmente ele é mau. Ele é totalmente mau com M maiúsculo, com A e U. É assim, caixa alta, mau. Né? Perverso. Mas essa discussão que, claro, não é exatamente o assunto da lição, mas não deixa de também fazer parte, né? Que você levantou, é muito interessante. Tem um livro do C.S. Lewis que o nome é Abolição do Homem, onde ele defende essa questão da moralidade inata no ser humano e no final ele apresenta vários tratados da Mesopotâmia, do Egito e comparando com o texto bíblico. É bem interessante naquilo que ele falou no início. Né? Em várias culturas antigas no Egito, Mesopotâmia, tinham leis de não matar, não adulterar. Claro, a grande diferença do texto bíblico, do Decálogo, só para fechar o assunto, eu diria que é a questão religiosa, né? É a questão de que se você adultera, se você mata alguém... Você tem uma paga daquilo, você tem que responder por aquilo. Não, e não é somente isso, né? Você está fazendo não só contra aquela pessoa, mas contra Deus. Essa é a grande diferença dos relatos, das leis, né? E do relato bíblico. Isso é uma característica muito particular
da sociedade dos O israelitas. Christian tá aqui, ó. Todo livro que ele cita ali, o Christian vai abrir uma aba aqui do notebook, dá uma spoiler. Ô, e eu vou Tá te falar, aqui, o Jonas tá Ó, bem, e viu? tem um detalhe, por que a gente fala que o Christian é o cara que tal, né? Olha a lição do cara, mano. O maluco tem lição em inglês. Lição em inglês. É um outro Tá nível ali. vendo? O cara tá em outro nível, né? Não, imagina que é isso. Quanto nós mortais que estamos lendo em português. Tô entendendo mal o português Né? que li aqui, cara. Ô, e eu vou te falar, o Jonas tá bem, porque ele só indica livro caro. Só Não, de R$60 pra Ele cima. é rico. São presentes que a Bíblia nos dá. Os irmãos são generosos. Né? Olha aí. Legal. Não, então, e- se vocês quiserem fazer presente de livro aí, os fãs podem passar aí a taxa postal. fazer um Manda recebinho meu que a endereço, gente vai endereço. abrir aqui ao vivo. Deixa na descrição o endereço. Né? É verdade. Cara, legal essa questão aí, porque por exemplo, até mesmo dentro da história, da filosofia, da sociologia, essa questão do você falou para não citar nomes, mas dessa situação política, vamos dizer assim, né? Que aconteceu num lugar muito específico, ali na Europa germânica e tal. Isso. Essa situação, ela é uma incógnita ainda, inclusive para a própria ciência histórica, no seguinte sentido. Por quê? Acreditava-se, até o começo do século XX, pelo menos, e isso é a herança do Iluminismo e do Renascimento, de que a humanidade caminha rumo ao progresso. De que a humanidade é uma perspectiva assim, teleológica. Isso. De ela que a gente desenvolve, né? progresso e tal. E aí veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e mostrou, peraí, a situação... Desenvolve. Principalmente a segunda, né? Principalmente depois da Segunda, por causa dos horrores de Auschwitz, por exemplo, que é o símbolo mais Isso. emblemático dessa situação, né? Então, mesmo na ciência histórica, isso é o incógnita, porque mostrou o seguinte na história, que não é bem assim que a gente está caminhando para o progresso. Espera lá, os caras pegaram uma bomba atômica e jogaram ali na cabeça de um monte de gente inocente. E o pessoal colhe os resultados disso lá até hoje. E eram pessoas que tinham uma vida normal, né? Que viviam ali, enfim, Tinha nada a ver com a tinha paçoca. família e tal, Isso. né? Tô falando assim, o caso, né? Do ponto de vista ali no Isso. nazismo e tal. Agora, por exemplo, essa é uma pergunta que eu sempre gosto de abordar, uma questão que eu sempre gosto de abordar com os meus alunos, que é a seguinte: a gente, quando imagina lá um soldado nazista, a gente não imagina aquele cara responsável por ligar o gás nas câmeras de gás. A gente não imagina, por exemplo, esse cara chegando do fim do trabalho, depois de ter matado gente o dia inteiro, Tomando uma cerveja. chegando em casa assim, abraçando a filha, falando que ama ela, ajudando o filho ali no dever de matemática. A gente imagina o cara o quê? O cara... Só que, Mal mesmo. Só que o que acontece? mal mesmo, Só que o que mas mal acontece? mesmo. Não, mas é. Então. Só que o que acontece? Eu acho Sim. o seguinte, religiosamente Como falando... que ele deita a cabeça no travesseiro e Isso. dorme? Religiosamente falando, o que eu acredito... Aí eu não estou falando enquanto um cientista histórico, estou falando enquanto um estudioso, um humilde estudioso da Bíblia e preocupado com os assuntos que não pertencem a este mundo. Que é o seguinte, a Bíblia diz que existe o tal do pecado contra o Espírito Santo. Quando você se afasta do Espírito Santo, e isso é uma escolha sua, ele para de ficar te falando ali o que é certo e errado, e você se acostuma Essa é a fase, você não ouve mais. você se acostuma com o pecado. Isso. Você se acostuma. Aquela situação para você não te toca mais. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Quer dizer, então, e isso inclusive entra numa discussão maior, que é a seguinte. Dentro da igreja, a gente tem sempre essas discussões sobre qual deve ser o posicionamento político de um cristão, etc, etc. Eu sempre penso... Esse é papo do Eu- Cevada Filosófica. Inclusive, nós temos um programa aqui lançar. no podcast que nós vamos ter o Cevada Filosófica. Fiquem ligados que é uma novidade que vai sair. Mas eu sempre gostei de pensar o seguinte, que o nosso reino, ele não é desse mundo. O que a gente tem que preocupar aqui nesse mundo? Em amar, está lá escrito em 1 Coríntios 13, depois de uma longa explicação sobre o que é amor. Salvar os outros e se Isso, salvar ele fala, no depois processo. de uma longa explicação sobre o que é o amor, ele fala o seguinte, quando eu era menino, fazia tal, agora eu não sou mais menino, então assim, você tem que estar sempre aprendendo.
E aprendendo o quê? O próprio texto responde: mantenha sempre a fé, a esperança e o amor, mas o principal deles de todos é o amor. Eu acho que é isso que a gente tem que... Esse é o nosso posicionamento político dentro do mundo. Essa atitude que eu estou fazendo, ela demonstra amor para o meu próximo? Ou ódio. Ou não, ódio. Não importa o viés ideológico que seja. Porque, Eu acho que é assim inclusive, que deve eu ser ouvia um interpretado. relato de um outro podcast aí, que o cara contando lá da Síria, né? Que em nome de Deus, isso aí a gente conhece a história antiga, em nome de Deus, em nome do cristianismo e tal, eles matavam as pessoas, jogavam lá no meio da rua para poder criar guerra, coisa parecida. Uai, Então, nas cruzadas. são por coisas, exemplo. são coisas que não entram na nossa cabeça, que você fala, não, é em nome de Cristo. Como? Se Cristo quer que você faça isso... E o próprio cristianismo assumiu, né, mais para frente, né, a influência no nazismo, né? Sim, Essa fala de dizer que os judeus mataram Jesus, né, teve também isso era muito importante. Isso fazia parte da propaganda Sim. para convencer as pessoas. né? Muitos ali eram cristãos, Realmente, né? isso Havia hinos religiosos ali nos campos de concentração. Outro assunto que eu gosto também. Então... Isso a gente vê o tempo todo, por exemplo. Você tem lá a igreja estabelecida apoiando a escravização dos negros africanos, que foi uma exploração brutal do trabalho desse pessoal aqui, desumanização total. Aí vem a questão chave. Como que essas pessoas tinham consciência, não tinham, na verdade, consciência de que isso era errado, elas justificavam de alguma forma. Então, isso traz diretamente ligado àquela questão que você levantou, que o ser humano, se ele é mau ou se ele tem alguma coisa de bom. Então, a gente vê que realmente ele não tem nada de bom. Aqui na lição de segunda-feira, traz um texto base, que está lá em Gálatas 5, 19 a 24. Aqui você já tem a definição prática, dentro da Bíblia, escrito o que é o fruto da carne. O que o ser humano produz por si só. Fala, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, cara, eu acho que aqui resume tudo. Inclusive, se você for ler a história, né, da cúpula e tal, desse governo, que eu não vou citar, porque cada vez que a gente fala o nome, a gente ganha um dislike. Nossa, é verdade. O YouTube derruba um pouco a nossa... Nossa, é verdade. Então, cara, basicamente é isso. E a própria Bíblia também fala, né, que o Espírito Santo ele é para nos guiar na justiça, no juízo e coisa... Eu tenho que ver que eu não tenho bem de cabeça essa passagem, mas faz parte do estudo básico que a gente faz sobre pecado, a questão... justiça e juízo. Isso, pronto. Ainda bem que a gente tem um teólogo aqui, né? É isso aí. É porque quando a gente iniciou, a gente falou, nossa, é o teólogo. Ele falou, não, cara, ele é formado humilde, em teologia. ele é humilde. Não, se formado em teologia. Porque o teólogo tem que comer um pouco mais de arroz e feijão para ficar mais fortinho. Como dizia o Amin Rodon. Cara, interessante que esse versículo que você trouxe aí, né? Você falou do 19 ao 24, né? Também tem o fruto do Espírito. Isso. Amor, que alegria. É um outro lado, é assim, tipo... É o branco no preto, literalmente. Entendeu? Amor, alegria, lado, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, se não está de acordo com isso aqui... Não, e outra. E o ser humano por si só é capaz de chegar a alguma coisa dessa? Não. É ilógico. Tanto é que na nossa vida pessoal a gente consegue perceber isso. Eu mesmo, por exemplo, se for um daquele dia que eu acordei corrido e não sentei o joelho no chão e não... tive aquele momento de comunhão com Deus, eu entro dentro do carro, saio no trânsito, o cara me fecha, eu sou... vai, não sei o quê. Então, cara, a gente percebe, se você está distante de Deus... Isso, essa é a questão. E isso tem outra aplicação que a lição traz pra gente aqui mais na frente, que é o outro extremo, que é o cara ser legalista demais, ser religioso demais. Justo. Não que religiosidade é ruim, ela faz parte da vida cristã. Mas é uma interpretação assim mais fria, né? Fria. Você é o capa. A lição traz bem isso, né? Fazer o capa. Aqui, onde todo mundo me conhece, eu sou o irmãozão. O cristãozão. O ancião da igreja, o top. Mas lá em casa é peia na mulher, peia nos meninos. E passa a perna nos outros nas contas. Eu acho que essa lição trouxe esse assunto justamente para mostrar que o foco, na verdade, tem que ser outro. Tipo assim...
Porque o título da lição é Batalha entre as Alianças, a Antiga e a Nova. Não há uma batalha entre as alianças. A batalha é, na verdade, entre carne e espírito. Pronto. Se você é do Esse é o espírito, ápice. você vai seguir a aliança, independente se ela vai te agradar nos seus interesses ou não. Não é verdade? Sim. Eu gosto de uma frase que é atribuída a Lutero, que ele fala assim que a única coisa que a gente pode oferecer para Deus é o nosso pecado. É fato. Olha, essa foi pesada. Nossa. A gente não tem nada para oferecer para Deus, né? Então a batalha é essa, né? A gente está propenso a fazer o errado, é propenso ao mal, né? Mas quando Deus coloca em nós a natureza espiritual, existe esse outro lado que vai lutar contra a natureza pecaminosa. Eu gosto, só para a gente ilustrar, eu gosto de uma ilustração, até ouvi do professor Paroski, que ele diz que no contexto de fazenda dele, a família dele plantava limões, só que enxertavam laranjas. Então aquele limão crescia, produzindo... Corta o galho e Sim. põe o galho de laranja lá. Sim, crescia produzindo laranjas doces. Então é mais ou menos isso, né? Nossa natureza, vamos produzir limões, né? Azedos, né? Mas Deus coloca em nós um enxerto, né? A laranja, né? O pé de laranja, e aí podemos produzir o fruto do Espírito, né? Você que estudou para ser pastor, cara, quando você receber o chamado na obra, você vai ver o que um irmão, entre aspas, que não recebeu esse enxerto de produzir o fruto da laranja, que ele pode causar, né? Cara do céu, eu acho que eu não servia para ser pastor, não, cara. Porque No fim das contas... você tem que ter comunhão não é nem em dobro, é em triplo, porque, cara, pense. Mas no fim das contas, todos nós temos nossos problemas e as nossas fato, fraquezas. então, justamente né? por conta disso, né? Porque o irmão vem, a primeira vontade é você dar um soco, né? Aí você fala, não, mas o fruto do Espírito Santo é paz, amabilidade, bondade. Você tem que retornar, é amáximos, retribuir. não é armáximos uns aos outros, né? Mas eu acho que quando você entra numa sala de sexto ano, tá aí a prova, né? Se você consegue superar, né? Uma sala de sexto ano sem quebrar. Sem surtar também, né? Porque daí você tem que ter longanimidade. Eu gosto daquele meme que diz, tá assim Jesus pregando, você tem que amar os próximos, tal, como te mesmo. Aí o cara fala, mas e aquele meu irmão lá que fez... Mas qual parte do próximo você não entendeu, né? São todos, né? Não é escolher. Cara, eu acho muito interessante isso. Quer dizer, eu acho que a perspectiva da lição desse trimestre, ela tem sido mais ou menos a seguinte: vamos repetir essa ideia aqui até o pessoal sair daqui, não vai esquecer mais. Sabe quando você chega na frente do espelho assim, você repete 1000 vezes. Não, é a mesma aliança, não existe aliança, não existe outra aliança. Aí não vai mais, né? Tem que guardar nova. Eu achei interessante essa questão do DNA, porque, por exemplo, aquela vez a gente discutiu aquela questão da teoria lá do Euclides, né? Que é a seguinte: duas coisas iguais entre si, por exemplo, se A é igual a B e C é igual a B, não significa necessariamente que C é igual a A. Talvez para matemática, não sei nem se para matemática é a mesma coisa. Talvez para matemática até signifique, mas assim, em termos históricos, sociológicos, pode não ser a mesma coisa. Né? Não, para matemática também não é, não. Para matemática também não é, né? Me corrijam os matemáticos, eu sou da computação, tenho um pezinho lá, mas basicamente isso aí é lógica, né? Lógica de predicados. Isso. E não necessariamente se A igual a B, a C igual a, B igual a C, C igual a. Não necessariamente. Não necessariamente. Essa é a questão. Então assim, porque, bom, a Tirinha estava falando sobre isso, né? A gente falou aí dessa cultura de cancelamento e a gente como cristão, assim, a gente vive essa cultura do cancelamento, inclusive com outros cristãos, né? Que compartilham o mesmo entendimento sobre as alianças do que nós, né? Então eles cancelaram. Hoje em dia cancelaram tudo. Esses dias cancela a gente ou a gente cancela eles? Porque a gente também cancela um monte. Não, tem isso aí, também, né? Não, esse cara aí, coitado. Já falamos, eu sou adventista. Já olharam pra mim e falaram, eu tenho uma raiva de adventista. Por quê? Se acha não, porque demais. falaram que só eles vão salvar, porque eu sou a besta, porque eu não guardo o sábado pro inferno, porque eu como carne de porco, sou imundo. Tem que galera. Ser. Aí a pessoa foi com raiva. Não, porque ou então, por exemplo... E já vi pessoas que são de denominação católica, né? Uhum. E aí falou, não, Deus me livre, já perdi a amizade.
Amizade porque eu falei que era adventista. Não, é porque falou que o Papa é a besta e que eu sou a besta. Porque que eu tem adoro uns a caras besta. que gostam de forçar a barra. Não, Isso mas, é o mesmo... Esse é o mas mesmo... isso, a gente sofre isso também. Porque uma vez eu também falei, eu sou adventista. Você é daquela seita que não Seita, Mas né? como assim, gente? Os caras que vestem um capuz preto e vai rituar a Como imagem da Ellen White. Como né? assim? Não, é porque não guarda, não faz nada no sábado. Mas não, Essa pergunta é clássica. Essa pergunta pergunta é clássica, né? Uai, então quer dizer então que não sabe, então você não faz nada, né? Não, fica em casa Fica deitado. prostrado. Fica Eu lá. não- Cara. Alguns Já ficam tô mesmo. descansando. Alguns ficam mesmo, mas né? Pergunta, sabe, vocês comem? Ai, ai, ai. Alguns ficam sem fazer nada mesmo, mas não é por aí não, também. mas não. tá certo não, viu, irmão? Você ficar, não é sábado Só que- deitoso, é Eu, deleitoso. eu acho engraçado como, né, a religião significa religare, mas às vezes a gente faz totalmente o contrário, né? É separar. A religião parece que mais separa do que Cara, liga Mas esse é o pessoas. contexto né? da lição. Se nós estamos ligados com o Espírito Santo de Deus, nós vemos a religião, a religiosidade, inclusive, de outra maneira, as pessoas de outra maneira. É aquele ponto que a gente já abordou aqui. Você vai ver a pessoa lá dentro da igreja. Você quer ver todo mundo quadradinho, bonitinho, de terninho, bonitinho, de vestidinho da irmã White lá, tal, tranquilinho dentro da igreja? Ou você quer ver uma igreja cheia de hippie, de pessoa com De dreadlock, de punk, de, sei lá, de outros tipos de pessoas que tem hoje aí? Eu acho que tinha Cara, que ser a segunda tipo assim, a opção. igreja, ela na verdade, ela é pra ser uma porta disso. Mas se uma pessoa dessa entra lá, ela é totalmente hostilizada. O Então, pessoal uma- não senta nem perto. é algo que eu realmente não entendo, cara. Mas eu não entendo. Eu não entendo, digamos assim, cara, não era para estar acontecendo isso, mas eu entendo que nós não temos ligação ainda com o Espírito Santo como deveríamos ter. Porque o dia que nós tivermos, em vez de nós estarmos dentro da igreja lá, cantando Castelo Forte, enquanto acontece aqueles reboliços daquele povo que passa uma vez por ano, colorido, com arco-íris, na porta da igreja, e a gente lá, demônios e tal. Não, a gente ia estar Lá, tentando se comunicar com esse evangelizar eles povo. de alguma forma. Exatamente. Legal. Porque sei. por que eu sempre pensei isso? Porque eu já sofri represália dentro da igreja que eu nasci nela. E, cara, se eu que nasci lá, que tinha uma série de costumes já, de berço, sofri, imagina uma pessoa que vem do nada, assim, o cara vem, caiu da espaçonave. Não, veio eu batendo fico, aqui, eu batendo fico ali, pensando caiu o lá seguinte, se João Batista aparecesse na igreja hoje e sentasse ali Jesus. do nosso lado. Porque João Batista, o Jonas aqui vai me corrigir se eu estiver errado, mas o que acontece? O cara comia grilo, vivia no deserto. dentro. Papa Grilo, né? O cabelo dele todo cheio de areia. Todo dreadlock. Ele ia chegar aqui parecendo. Ele ia Não, chegar na igreja. E as conversas? É. A pregação dele, cara, era totalmente contra aquilo que o pessoal acreditava na época. É a mesma coisa Jesus, né? Imagina. O Jesus era o cara que nós não íamos aceitar ele dentro da igreja Dentro da hoje, de igreja. jeito nenhum. Por quê? Forma Porque ele era alguma. diferentão, cara. Exatamente. A companhia dele era tipo, o cara Ele não tá andava andando só com com os deputado intelectuais, daquele né? partido vermelho nosso, que a maioria não gosta. Ou então, que seja o outro lado. O cara ia estar lá visitando, hoje eu vou almoçar com tá ok? Vamos visitar aqui em casa, tá ok? Aí, Tá questão. então, aí tu sai lá na mídia, aí nós, rapaz, mas esse cara aí, Jesus, esse aí não presta, não. Esse aí esse aí não é Messias, coisa nenhuma. Onde é que já se viu uma coisa dessa? Messias Mas parente dele. você só. sabe Pois por que que a Jesus gente age foi assim? jantar na casa de Zaqueu, né? Zaqueu, né? Seria mais ou menos Zaqueu. essa Mateus analogia. era Aí que entra publicano, também, né? Tem o Simão Zelote, que era de um grupo violento e tal. Então, se a Tipo gente assim, olhar ou pros seja, esse discípulos... Jesus só anda com a galera, gente da fina, né? E da questão também que o Christian falou aí do amor ao próximo, né? Quando você leva a religião, você fala, não, eu sou um religioso, sou religioso, você parte mesmo para a religião e esquece do amor ao próximo. Entendeu? Você acaba esquecendo disso aí. Porque você segue aquilo tão rígido. Arrisca, mas aquilo... Tão rígido, que você acha que não, peraí, eu tenho que ser assim, tenho que andar na linha, não posso pisar um pezinho fora e não Mas posso o engraçado- aceitar as pessoas que pisam o pé fora, porque senão eu vou ser crucificado. E isso é uma Entendeu? falsa interpretação, porque a gente Exatamente. pisa Totalmente. fora E o engraçado tempo inteiro. É Claro. o seguinte, quando você realmente está com o Espírito Santo de Deus, que ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, você olha para você mesmo e você vê aquela pessoa jogada na sarjeta e você fala, cara, a minha vida para dele não tem diferença nenhuma.
A mesmo valor que aquela vida tem, a minha tem, Deus morreu por ele. E aí você começa a enxergar de outra maneira as pessoas ao seu redor. Aí você começa a parar de cortar os outros na igreja, porque ele tá assim, porque ele tá assado, porque ele se posiciona, porque ele fala assim, porque ele anda assim. E você começa a ver que, na verdade, todo mundo carece de Deus. E se tem alguém passando por um problema, cara, é porque ele ainda não conheceu, não teve um reencontro Você com Deus para verdadeiramente. de olhar de um olhar de julgar, né? Para salvar. Para um olhar a pra aliança salvar. que Deus fez foi com toda a humanidade, não é verdade? Sim. Sim. E tem um pouco da visão equivocada daquilo que é a igreja também, né? Isso. Igreja não é o prédio, né? Nós somos a igreja. Não é uma organização, não é. Na verdade, né? alguém disse mais ou menos de que a igreja é o que você faz da porta para fora. Isso é de fato igreja, né? Não. A porta do templo para Vale É, ressaltar a porta que o Paulo, esse tipo de pessoa que gosta de vestir o capa, geralmente da porta para fora. No caso, a gente fala muito, né? O adventista no 7º dia. É o cara que lá no sábado, beleza, né? Mas É o cara. partiu lá para fora. Já era. Já era, mano. Aí só quem conhece ele realmente é a esposa, filhos, pessoal que conhece de verdade. E Deus, né? Que sabe de todas as coisas. sabe de todas as coisas. Agora imagina, tem como enganar Deus? Se esconder de Deus? Correr e fugir? Não tem. E aí esse é um dos pontos daqui que você ergueu sobre a questão de o pecado contra o Espírito Santo. A própria lição trouxe essa dualidade. Tanto você está vivendo em prol da carne deliberadamente, sem nenhum tipo de peso na consciência, digamos assim, que seria esse é o ponto do que o Espírito Santo trabalha em nós. Também você ser um cristão fingido, cristão de capa, de aparência, você também está pecando contra o Espírito Santo. Então você está no mesmo barco de perdição. É verdade. Entendeu? E aí a gente cai toda essa discussão para chegar lá no ápice da lição, que é, lá eu acredito, lá na parte de sexta, né? Que ela diz, não se desespere. Calma. Isso. Tenha calma, filhote, porque nem tudo... Vocês né? gostaram dessa analogia Diz aí, vocês gostaram dessa analogia do DNA? Será que ela é realmente explicativa, assim, sobre a... Porque, veja, ter o mesmo DNA não significa necessariamente Que ele é a mesma coisa. que é a mesma coisa, né? É um filho. Toda ilustração ela é falha, né? Ela É. não é suficiente. Legal, porque, veja, o que as outras lições estabeleceram é o seguinte, que a diferença não está na aliança, mas que ela está na experiência histórica que as isso. pessoas têm nessa aliança, né? Então, por exemplo, o povo judeu, a aliança é a mesma, mas os hebreus, na verdade, né, na hora que eles chegaram ali que eles estavam vivenciando essa aliança, né, eles têm toda uma questão do profetismo, do ascetismo que vem do profetismo, que eu já expliquei aqui em outra oportunidade, né? Assistam os outros vídeos para se você isso quer aí, ó, saber tem um os pouco outros mais podcasts sobre lá, isso. pode Tem a procurar. playlist do canal lá, Pode Crer Podcast. E aí, o que acontece? Eles tinham uma experiência diferente sobre a mesma coisa, né? Aquilo até a gente fez uma analogia aqui muito boa uma vez, só que eu não lembro dela, mas assim... seu pai te conta uma história quando você é criança, que você ainda não amadureceu, você às vezes entende essa história de um jeito, leva para uma certa aplicabilidade para sua vida. Aí seu pai te conta a mesma história quando você já está maduro, adulto, aí você já enxerga a história. E assim, então eu acho que enquanto humanidade, nós amadurecemos, né? Então é a nossa experiência que muda diante dessa aliança. O que vocês acham disso aí? De fato, há essa amplitude nas alianças, né? São somados compreensões, né? Mas, basicamente, a aliança ela é a mesma. Né? Então, Gênesis 3,15 é onde é a promessa do descendente. É claro, ali não está dizendo que é Cristo? Não diz. Né? Então, a compreensão, obviamente, ela vai Não diz aumentando. que é Cristo? Claramente não diz. Diz? Como assim? Não fala ali. O texto não fala. Fala Cristo vai esmagar a serpente. Quem que é esse descendente? Beleza. Inclusive, possivelmente, Eva até achou que era Caim. Possivelmente, verdade. né? Porque ela fala adquirir o varão o Senhor. Então há uma discussão, literalmente no hebraico o Isso foi a varão conclusão que nós chegamos depois do que foi dito, né? O pessoal do canal Vida Selvagem lá do Tiringa lá, ele acha que é ele, que toda serpente que ele vê, ele quer Ele meter quer o pau meter. e matar. Eu acho engraçado. Uma vez eu estava assistindo e ele falou algo
parecido com isso. Não, vai ter que matar, porque tá escrito. Eu falei, mas como assim? É um texto que as pessoas não entendem. É um texto mal interpretado às vezes, né? Não, é engraçado que todo texto, né? É o que... A lição, inclusive, traz isso. A gente sabe isso muito claramente. Que um dos pontos que Satanás trabalha é tentar distorcer todo o texto. Porque se a gente não conhece, entende... Dessa vez não tem como distorcer mais. Agora, meu filho. Porque, inclusive, o título da próxima lição, que é a lição 6, é o seguinte: As Duas Alianças. Pronto. Já era, lá. Sim, vai. O engraçado é a tirinha. Não vou dar spoiler, mas, cara... Alegoria de Paulo. Alegoria de Paulo. Cara, uma coisa que a gente estava falando antes de começar o podcast, aqui na discussão, inclusive, era sobre a própria lição, a definição dela de alianças, que você estava falando que ela deixou de abordar a aliança com Davi e tal. Eu queria que você argumentasse um pouco daquele ponto, que eu achei muito interessante para a gente poder... Não, eu só estava comentando que a própria lição dos adultos, né, ela não, quando teve uma introdução, foi na segunda lição, introdução geral, não tocou na aliança com Davi, que é uma aliança muito importante, né? Na verdade, Jesus ele é conhecido como quem? Filho de Davi, né? Então, como é que você fala de aliança e não fala de Davi e tal, né? Então, é claro, a gente entende que uma lição ela não vai abordar todos os assuntos, ela não vai esgotar o assunto, mas tem algumas coisas que é preciso Deixou tocar, passar batido. né? Que não pode deixar então, de lado. Mas o que eu queria que você evidenciasse, na verdade, comentasse, não seria nem explicasse a definição certa, sobre... A gente vem falando sobre essas alianças, e até hoje a gente teve algumas definições, né? Aliança histórica, aliança com Adão, que era subentendida, que a lição 1 falou. Eu queria que você, com o seu conhecimento teórico, abrilhantasse isso para a gente. Esse contexto dessas alianças, como que é explicado, como que é exemplificado, exposto, todas essas alianças que a gente vem falando, né? Agora a gente dividiu em duas, entre aspas, e é nova aliança, antiga aliança, que tem o mesmo DNA. A gente bateu muito nessa tecla. Mas existiram outras alianças, e alianças específicas, com pessoas específicas, como foi o caso de Davi, e eu queria que você, num contexto aí, digamos, histórico, explicasse para a gente a primeira, a segunda, a primeira lá que foi de Adão, subentendida, o que ela queria dizer, por que houve, e por que foi definido como uma aliança, depois as próximas. E não precisa lembrar de todos, porque isso aqui não é um curso do Hotmart de arrastar para cima. A gente está só... Porque ele falou algo realmente interessante, vale a pena a gente abordar esse conceito histórico também. Na mira da verdade. Agora eu que vou ter... O bordão aqui agora... Eu sou bonzinho. O bordão aqui agora é o seguinte: pode crer ou não pode crer? Pode crer. E aí, pode crer. No início do podcast eu falei um pouco, né? E indiquei o livro do Cristo nos Pactos. Caríssimo livro, eu ia comprar aqui, mas até Não pensei caro, melhor. Não, deve ser uns R$40 por aí. R$60. Tudo isso? É o dólar. Mas tem um outro livro que é um pouco mais barato, que é o Alianças, do mesmo autor. Alianças. Então, na verdade, se diz em uma aliança só, e não alianças no plural. Existe a ideia da Berit Olam. O que é Berit Olam? Inclusive, tem uma música muito bonita do Gabriel Iglesias, que ele toca nesse assunto da Berit Olam. Né? Fica aí a dica também para escutar essa música muito bela. Qual que é a música? Berit Olam. Esse é o título mesmo. Vai ser um pouco difícil de escrever, mas se fosse O-L-A-M. O cara saca de hebraico aí, você tá mais vendo? ou menos. Então, existe essa ideia de uma aliança eterna, que é de Gênesis até Apocalipse. Então, as alianças no plural, na verdade, são desdobramentos dessa aliança eterna. Então, de fato, como comentaste bem, não aparece a palavra aliança ali com Adão e Eva nos primeiros capítulos de Gênesis, não aparece a palavra aliança. Qual que é o primeiro capítulo? Qual que é a história que vai aparecer a palavra aliança? Em Gênesis 6:18, é com Noé. Então, alguns vão dizer, não existe aliança com Adão e Eva. Mas, na verdade, né, só para encurtar a história, existe sim, porque Oséias 6:7 diz que o povo de Israel quebrou a aliança com Adão. Isso. Então, tem uma aliança com Adão. Como que Adão teria quebrado a aliança que não existe? Claro que existe até uma discussão na própria preposição ali, mas a gente não vai entrar nesse ponto, detalhe, né? Mas existe uma discussão de o que seria esse como, alguns argumentam que é com Adão e não como, mas parece que o entendimento melhor seja como Adão, a semelhança de Adão, né?
Mas no próprio texto a gente vê termos da aliança, a gente vê ideias de aliança, uma ideia, as testemunhas, né? Em toda aliança haviam testemunhas, né? Quais são as testemunhas ali? Os céus e terra, né? São as testemunhas. Legal. Tem a ideia do sinal, toda aliança tem um sinal, né? O sábado é o sinal. Então existiu sim uma aliança com Adão, e até pelo verbo levantar, depois usado em 6,18, em Gênesis 6,18, a aliança estava deitada, estava quebrada, então ela foi levantada. Então depois tem a aliança com Noé, né? Uma aliança que ela é universal, é uma aliança de preservação de toda a humanidade, não só a humanidade, mas dos seres vivos, dos animais. Logo em seguida tem uma aliança específica, uma aliança de eleição com Abraão, onde Deus usa ele como uma bênção para as famílias da terra. A gente conhece o texto de Gênesis 12. Então, essa aliança ela tem um caráter agora exclusivo, mas exclusivo para ser inclusivo. Ou seja, Abraão não é para ir bater no peito e se achar o cara. Vem a mim. Até porque ele também é pecador. Né? Em próprio Gênesis 12, logo em seguida, ele entrega a esposa para o faraó. Né? Se vira aí, filha. Né? Eu só estou pensando em mim. Né? Então, é um cara também que tem altos e baixos. Né? Depois, a aliança com o povo de Israel, de maneira geral. Né? Claro, tem vários sinais, né? Mas o sábado é um sinal também importante. A aliança com Davi, específica, é uma aliança eterna, onde a descendência herdaria o trono de Davi, e, é claro, se cumpre com o Messias. E tem a ideia da nova aliança, que é apresentada em Jeremias 31. Não é apresentado no Novo Testamento. Alguns acham nova aliança, então Novo Testamento. Não. Nova aliança é Jeremias 31. Novo, né? O pessoal associa muito a isso. Né? Nova aliança ao Novo Testamento. Novo Testamento. Agora a gente pode ficar de boa. Não precisa preocupar claro, mais e nada. essa aliança, e essa ideia de aliança vai passar por todo o Novo Testamento e chegar lá em Apocalipse, aquele texto que eu falei no início, né? Onde a fórmula da aliança Deus é o Deus do povo, né? E o povo pertence a ele, né? É propriedade exclusiva dele, enfim. Então, essa ideia de aliança vai perpassar por todo o texto bíblico. Já tem a fórmula matemática. Isso é um fio condutor. Isso me chama atenção na Bíblia, que ela é realmente diferente de todos os outros escritos, porque ela é considerada por alguns como uma espécie de uma epopeia, tal qual Ilíada e Odisseia era para a sociedade grega, né? Que foram escritas por Homero, contavam ali as histórias de Hércules e tal. Alguns consideram isso, mas o que eu acho mais interessante é que é o seguinte: se você pega ali Ilíada e Odisseia, por mais que os deuses tenham ali certas características humanas, né, como, por exemplo, inveja, atração sexual, né, etc., né, os heróis das epopeias, eles são praticamente indestrutíveis. Você pega Hércules lá, o cara mata todos os monstros e tal, e ele é o exemplo que a gente tem que seguir, é esse cara aí. Depois vem Aquiles, né, que morreu por um negócio no calcanhar que não foi nem culpa dele, foi culpa da mãe dele, que na hora que mergulhou ele lá no rio sagrado lá, como ela segurou ele pro calcanhar, o calcanhar não mergulhou no rio, então não é culpa dele. Então esse é o cara que a gente tem que seguir. E aí aparece a Bíblia, esse documento histórico, né? Quebra as convenções. E fala o seguinte, né? olha, os heróis, eles são gente como a gente. Eles são gente como a gente. Eles estão aqui no ápice da espiritualidade, de repente acontece alguma coisa e não mas sei... Isso isso é muito importante até pra gente se identificar, porque imagina se você olha a história... Por exemplo, eu respeito muito Daniel, porque Daniel, se você parar pra olhar, é difícil você encontrar uma falha no cara. Respeito muito, mas eu me vejo muito distante dele. Eu me vejo mais próximo de quem? De Davi... Entendeu? Acho que a maioria das pessoas pensa muito em Davi, né? Mas de outros caras que realmente vacilam, porque a gente vacila. Isso cara. mostra o quê? Que esse conflito entre carne e espírito tá também nos heróis. Só não me fez herói lembrar principal, né? uma outra quebra de convenção. Essa é uma quebra de convenção. É algo estabelecido, um padrão que o texto bíblico não segue esse padrão, né? Ele apresenta a realidade, né? Outra quebra de convenção em relação à aliança é que quando você quebrasse a aliança, já era. Não tinha oportunidade não tinha volta. Mas no texto bíblico, a restauração, né? ao arrependimento. Né? Isso é interessante. Em Jeremias não, Deuteronômio 31, a volta. Né? Se vocês recebendo o povo de Israel, recebendo as maldições, estiverem longe, mas se arrependerem, orarem, eu vou restabelecer vocês na terra de Jerusalém. Então, há um espaço para a volta. Maravilhosa, né, cara? É isso que nos motiva a estar aqui hoje. Porque, por exemplo, isso cai diretamente ligado lá na lição de sexta, né? Que
Quando a gente olha a nossa condição, tudo que a gente já abordou no contexto de maldade, que a gente lembrou de onde o ser humano pode chegar, a gente também, do contexto religioso, você está dentro da igreja, mas você não ter o Espírito Santo, não ter comunhão com Deus, e do contexto pessoal, que cada dia nenhum de nós aqui está livre disso, de ser o capa ou de ficar mal pra caramba, igual um cara daquele lá. Isso só depende a sua proximidade ou distanciamento de Deus. A gente tem que parar de confiar na nossa força e confiar na força Basicamente, de Deus, né? cara, são essas palavras que está na lição de sexta, né? Não parar de confiar na gente e confiar em Deus. Quer ver? Eu estava até lendo aqui, ó, deixemos de confiar em nossa própria força e passemos a confiar no poder do nosso Redentor. Tá lá, caiu o parágrafo. Eu tô aqui no celular, não dá de ver direito. Mas enfim, tá até grifado aqui, é o último grifo aqui da lição, penúltimo da lição. Na página 48, achei aqui. Então, pois é, cara, isso é fantástico, porque quando a gente para pensar e olha as nossas atitudes, e olha o contexto da aliança, já é massa, né? E tal, olha para os outros, mas quando a gente olha no nosso espelho, no espelho bíblico, né? E vê a nossa condição, às vezes parece um pouco desesperador. Fala, nossa. E diz aqui também, ó, o fato de não enxergarmos nossa própria deformidade moral é uma inequívoca evidência de que não tivemos uma visão da beleza da excelência de Cristo. É isso aí, ó. Se a gente Quanto não menos enxergamos nossas próprias qualidades, tanto mais vamos admirar a infinita pureza e a bondade do nosso Salvador. É aquele contexto Legal. que nós falamos de você ser o crentão, o adventistão que chega lá, bonitão, eu sou o cara, eu sou o adventão, entendeu? Eu sou melhor do que o... Mas, cara, eu já pensei assim. Eu já pensei assim porque, por exemplo, um dia eu, sei lá, comprei eu não sou muito desse negócio ligado com negócio de roupa, mas você chega aqui num... Não, uma coisa que eu sou ligado. Cheguei numa igrejinha do interior, o irmão fez as boas-vindas da mensagem falando errado, português errado. E eu falei... Hoje eu vou ouvir baboseira, porque olha o que esse cara não sabe nem falar e vem falar para mim que sou estudado. Aí o cara faz aquela mensagem que aquela te mensagem tocou naquele lugar. E isso sempre acontece. E aí eu fico pensando, cara, eu realmente não sou ninguém. Quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu, literalmente, na fila do pão. Então é por isso que a gente não pode... É aquele contexto que eu abordei mais cedo. Não, o cara que está lá na sarjeta, pra gente... Tem um ponto que nos define. Eu, hoje, descobri o amor de Deus e o quanto isso é maravilhoso na minha vida. E eu sirvo a Ele, porque eu sou feliz fazendo isso. E, às vezes, Ele não conhece isso. E Ele está lá, preso nas garras do inimigo. E o que a lição traz para a gente, em toda essa rebuliço de aliança, é que nós temos um Salvador em Cristo Jesus, aqui sexta-feira, né? Um advogado junto ao Pai. Isso. Que, poxa, já pagou o preço por nós. Tá à direita de Deus ali. Alguém tem que pagar o preço, né? Quem quebra a aliança tem que morrer. Mas essa é a grande certeza e esperança, né? Não somos nós dom gratuito que da temos que pagar o preço. É Cristo o próprio Deus que passa no meio dos animais cortados e fala, não, eu que vou ser cortado. E a gente quebra essa aliança toda hora. Toda né? hora. E Daniel vai dizer algo muito interessante, vai dizer que o Messias seria cortado, literalmente cortado. Né? Tem a ver com aliança e com a morte. Show de bola, né? cara. E vou reforçar mais uma vez. Nós, seres humanos, temos muito aquela questão de querer nos justificar olhando para os erros dos outros. É muito fácil a gente olhar o outro, tá errado por isso, tá errado, tá em pecado, tá isso e tá aquilo, e não olhamos para nós. E quando nós fazemos isso, e ainda com pensamentos, com ideias, pensamentos, ações de julgamento, aí... E a gente justifica o nosso pecado, né? Com um ou Quando outro. a Se o gente fulano está fazendo isso... Exatamente. Ixi, Não. eu, então, estou muito melhor. Justifica o nosso pecado. Esse é o Quando E a gente acontece vê alguma que coisa- Cristo morreu por todos e nós todos carecemos. A Bíblia fala, todos carecemos. Não vamos citar nome, não, mas vez ou outra a gente sabe de algumas polêmicas entre os caras que estão assim, como o exemplão da igreja, né? Que aparece aí em certos programas e tal. E aí a gente olha para esse cara, depois de saber da polêmica e de tudo que ele estava envolvido, e pensa assim: se é isso que você falou, se ele tá desse jeito, eu então. Tô de boa, né? Se ele é o exemplo. Isso, tá? você pensar nisso, você pensar nisso é exatamente o sinal de que você tá pior do que ele. Então, justamente. Né? Justamente. Eu, na verdade,
cara, a primeira coisa a gente sempre é tentado olhar o outro e dizer que a gente está melhor. Mas quando a gente está em comunhão com Deus, a gente olha diferente. Até outra pessoa. A pessoa, às vezes, sei lá, te chateou por algum motivo. Em vez de você ter o primeiro pensamento de dar um socão nela, você olha para ela e fala, nossa, a pessoa agiu dessa maneira porque ela não conhece o Jesus que eu conheço. Porque ela não conhece a maravilha da aliança que ele deixou para mim. Aí eu acho que esse é o ponto de mudança que o Espírito Santo faz na nossa vida. Porque isso não é natural da gente. Não. Né? E aí, quando você realmente começa a ver isso, mas isso realmente não é natural, porque se você não buscar o Espírito Santo a cada dia... Eu estava lendo aquele livrinho, acho que é Passos para um Revivamento Espiritual, coisa parecida. É um fininho, assim. Eu já li ele umas 2 vezes. Esse não custa R$60, não, né? Acho que ele não. E eu ganhei. Capa vinho, né? Acho que foi num concílio de ancião, uma coisa assim. Acho que eu ganhei. Esse aí custa R$1, a gente é mais humilde. Tinha um tempão na gaveta, eu resolvi ler, e nas primeiras páginas eu já ficava emocionado de ver como eu precisava realmente de me inteirar, de estar próximo a Deus. E a gente só consegue essa proximidade através do Espírito Santo. E a gente não busca, não clama, né? Aqui a Bíblia, a lição de sexta fala isso também, né? Da gente buscar incessantemente. Não com essas palavras. Se a gente for mas buscar por nossas próprias forças, isso, a carne os vence. É claro, a gente já é a carne. Exatamente. É de nossa natureza a tendência para o mal. Então, se a gente lutar contra ele sozinho, a gente não vai ganhar. É verdade. Entendeu? Não consegue. Eu gosto da ideia de que a percepção, né, da doença nos faz buscar a cura. Então, se a pessoa não sabe que ela está doente, se ela tem uma esquizofrenia e acha que está tudo bem com ela, está ouvindo vozes. Eu estou falando isso porque meu primo, né, estava nessa situação. Né? Ele está, na verdade, mas ele estava numa situação de não reconhecimento da doença. Né? Geralmente, esquizofrênico tem essa negação, né? Então, tá tudo bem. Eu tenho um caso também na família. Sim. Então, acontece, né? E quando a gente pensa na condição de pecador, né? Se a pessoa acha que está tudo bem com ela, como é que ela vai buscar a cura, né? Como é que ela vai buscar a salvação em Cristo Jesus, né? Show de bola. Esse é o ponto. Pode crer. Então, pode crer. Vamos agora para as nossas definições finais. Né? Considerações e pontos. finais. Geralmente eu sou o último, eu vou começar a dizer que essa lição, mais uma vez, ela me deu ali aquela paulada espiritual, né, na cabeça. Porque a gente vai entendendo um pouco mais sobre esse conceito de aliança e não terceirizando as situações, mas trazendo para o meu contexto do dia a dia. E eu vejo que quão carente sou, né, desse sacrifício e de estar agarrado, né, nessa aliança que Deus nos proporcionou. E quão maravilhoso, bom e amável é Deus por todos os dias, né, me proporcionar, como o colega falou, a única coisa que eu posso oferecer é pecado. E Deus me oferece vida eterna. Show de bola. É isso aí. Bom, eu tenho... Foi um aprendizado aqui hoje, né? De grande aprendizado. Temos aqui um cara aqui que falou coisas que... Olha aqui, ó. Hoje o negócio tá ficando cada vez mais difícil. É um nível acima toda vez, nada, entendeu? E nessa lição, a gente percebeu bastante que a gente precisa cada vez mais do amor de Deus, né? Então, não é só você... eu sou o bonzão. Eu vou seguir a religião à risca, que eu tô salvo, entendeu? Não é você, eu vou lutar contra o pecado comigo mesmo, eu dou conta, eu sou fortão. Não é assim. A gente precisa ser humilde e ter o amor de Cristo para a gente conseguir levar isso a outras pessoas. Porque nós, como seres humanos, a gente tem tendência ao pecado, a gente tem tendências ao mal. E é Deus que nos muda, que nos leva para o lado do Espírito. Então, essa é a minha contribuição de hoje. Ao estudar a lição da semana, eu lembrei, claro, dessa batalha, né, carne e espírito, e lembrei também que o pastor que fez meu casamento pregou justamente sobre Gálatas 5, né? Então, esse é o grande desafio, né? Viver o evangelho, né? Viver o amor na sua casa, no seu lar, né? Com quem você mais convive, eu acho que é o desafio nosso, né? É fácil você
como já foi comentado aqui, né? Andar com a Bíblia no braço, ir para a igreja, bonitinho, com terno e gravata. Agora, ir na sua casa, e no seu dia a dia, e no trânsito. E quem que é você mesmo? Né? Quem que é qual a natureza que você mais alimenta? Né? Espiritual ou a carnal? É fato. Show de bola. Exato. Ah, cara, vocês já disseram tudo aí, mas eu vou chamar a atenção aqui. termina e já ora pra uma... pra nós. Beleza. Vou chamar a atenção aqui novamente para um aspecto que eu achei muito importante, que é esse de que a gente tem que conduzir nossas preocupações ao conflito entre carne e espírito. Porque se a gente se preocupa com isso, a gente entende o que é a aliança. Consequentemente, a gente vai entender o que é a aliança aí, lógico, pela graça de Jesus e a instrução do Espírito Santo, né? E a gente tem que prestar atenção nesse conflito, e a nossa resposta para esse conflito tem que ser o amor. Amar o próximo, amar a Deus e obedecer seus mandamentos aí, que é o significado prático desse amor. Então vamos orar, né? É isso aí. Oremos. Vamos lá, pode crer. Pode crer todo Pode mundo? crer. Pode crer. Pode crer. Então oremos. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estar aqui juntos, trocando essa ideia tão boa, tão gostosa, de tanto aprendizado. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado porque o Senhor se fez aqui presente e participou dessa conversa com a gente, iluminando as nossas mentes e abrindo os nossos corações. Que a gente venha colocar, Senhor, essas ideias em prática, que a gente venha entender o real e verdadeiro significado da aliança, e que a gente possa mostrar para outras pessoas também essa aliança com amor, com mansidão, com palavras boas, para que mais pessoas também possam alcançar esse entendimento e possam vir compartilhar essa alegria que é a gente ter a certeza de que estamos salvos em Cristo. Que o Senhor conduza esse podcast para aquelas pessoas que precisam, que o Senhor conduza esse podcast para que ele alcance pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem também. Amém. Em nome de Jesus, esteja conosco agora e sempre. Amém. Amém. É isso aí. Esse Pode foi crer, mais pessoal? Pode crer, podcast. Pode crer? Pode crer. Pode crer. Pode crer.